também como essa série tem edificado a minha vida. Eu espero que esteja edificando a sua vida. Se nós pudéssemos trazer essa ideia das profecias de Natal, como nós temos abordado, acho que um dos grandes pontos que fica no meu e no seu coração é a soberania de Deus na história. Amém? Deus é soberano. Deus governa tempos, Deus governa a história, Deus governa os eventos, Deus está acima de tudo e de todos. E nós podemos olhar isso quando olhamos para Isaías, quando olhamos para Miqueias, como vamos olhar hoje para Oséias, para Jeremias, e observar que Deus, 700 anos antes, 600 anos antes, falou através de homens de Deus, eventos que se consumariam de fato na vinda do Senhor Jesus Cristo. E por que eu estou falando isso e como Deus tem ministrado o meu coração? E desde já eu já peço que você deixe o Senhor ministrar o teu coração. Porque nós servimos a um Deus que governa a história. Nós planejamos essa ida para encontrar os nossos pais e eles já tinham um tempo. A última vez que tinham visto nosso filho, ele tinha 10 dias de vida. Minha irmã não conhecia ele, então teve todo aquele ideal. Não foi assim como perder a chave ou acabar a bateria, Mauro. Mas era no sábado e na quinta-feira o Abe fica doente. E aí o nariz começa a escorrer, graças a Deus ele tinha uma consulta já no médico, o retorno dos 6 meses. E aí a gente vai nessa viagem um tanto quanto ainda preocupado, ele começa a tossir muito também. No sábado, e aí cada vez que tossia ele acordava, e criança acordando à noite, meus irmãos, só o Senhor dá graça, né? A gente orava assim, nem a gente queria tossir, eu e a Paulinho querendo tossir, ele estava no quarto com a gente, por causa do Airbnb, e a gente ficava sem querer tossir para não acordar a criança. E ele mesmo tossia e acordava, e quando ele tossia eu aproveitava para tossir também, pelo menos não perdi a viagem. Mas aí domingo, eu preguei ainda na igreja lá em Orlando, e aí no final, na segunda-feira nós íamos passear no parque, e a gente estava um tanto quanto receoso de ter o dia todo. Eu estava contando a história há pouco para o Ricardo e para a Sibeli. E aí tivemos que levar o Abe no Urgent Care lá, ainda em Orlando, e fazer toda uma consulta, e ele tomar antibióticos. E aí na quarta-feira nós recebemos a notícia que a irmã da Paulinha estava com pouco líquido amniótico. Então ela tinha todo o ideal de ter um parto natural aqui nos Estados Unidos, e começou a haver essa necessidade. Na quinta-feira teve que ir de volta para ultrassom. O fato é que sexta-feira ela se interna, começa a ser monitorada. Sábado de manhã o batimento cardíaco do bebê diminui um pouquinho, e a gente já estava nesse processo de agilizar, antecipar a passagem e vir para cá. Chegamos a tempo, saímos do aeroporto direto para o hospital. O Paulinho consegue dar um abraço na irmã e ela vai para a cesárea, né, para a cirurgia. E foi assim, em questão de 2 minutos. Foi presente de Deus a Paulinho ter conseguido encontrar a irmã dela. Teve que fazer a cesárea, porque o bebê já estava ficando estressado, né, entrando em estresse e complicações. E a gente viveu essa semana que foi tão planejada assim por nós e para nós, com tantos desafios que não tiraram o brilho da semana. Não estou contando isso para tirar, acredito também que as pilhas não tiraram o brilho da semana, mas é para dizer que Deus é quem governa todas as coisas. E ontem, quando eu e a Paulinha, a gente estava no aeroporto, e caminhando, indo para o hospital, e conversando sobre isso, eu falava para ela, como olhar para esse aspecto do Natal e essa série edifica e alimenta o nosso coração, ou pelo menos tem edificado e alimentado o meu coração, olhar que é um Deus que governa todas as coisas. E que mesmo em aparentes contradições ou perturbações na história, era exatamente o que ele tinha planejado para ser. E como a gente é desafiado a depender desse Deus que governa a história. É um desafio, irmãos. Mas traz calma quando você diz, Pai, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. O Abe não está na melhor saúde, mas ele está nas tuas mãos. O parto não foi natural, mas ele está nas tuas mãos. E nós estamos aqui para celebrar esse Deus e para adorá-lo em espírito e em verdade. E eu queria, através do dia de hoje, através da palavra de hoje, encorajar muito o teu coração a se acalmar, a entender que é um Deus que governa, um Deus que é Senhor da história. E que 600 anos, 700 anos antes, ele sabia, se desde a eternidade ele sabia,
por que você não acha que Ele sabe o teu amanhã? Que está a menos de 24 horas de acontecer. Então quero te encorajar a abrir a tua Bíblia e vir comigo. Você já comeu chocolate hoje? Não? Então come, meu irmão. Ó, você tem duas. Quem pegou Oséias aí de chocolate? Ou já jogaram fora o papelzinho? Oséias, quem está com Oséias aí? Isso, pronto. Se alimente da palavra de Deus e do Twix também, né? Quem está com Jeremias 31 aí? Quem tem Jeremias 31? Isso. Não é competição, não existe o time Oséias e o time Jeremias, mas nós hoje vamos falar sobre duas profecias. Um combo, irmã Cleide, hoje é 2 em 1, porque eu estou com saudade de pregar aqui para os irmãos. Não, porque faz todo sentido a gente tratar essas duas profecias de forma conjunta. Mateus capítulo 2, você está lá comigo? Amém? Não, irmãos. Ou vocês estão com a boca cheia, eu vou dar um tempo, porque não pode falar de boca cheia. Ou os irmãos não acharam e eu vou dar esse tempo também. Mateus capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 13. Você está comigo? Amém? Glória a Deus. E diz assim, a partir do verso 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe, fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz de Ramá chorando, ou de choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Te amamos, Deus. Como cantamos, Pai, a tua graça, Pai, nunca falha, Pai. Todos os dias, Pai, nós estamos nas tuas mãos, Pai, do acordar ao deitar. E nesse processo, Pai, de vida, nós queremos cantar da tua bondade e da tua fidelidade e misericórdia, Pai. Ministra, Senhor, através da tua palavra, Pai. Brada mesmo com tua voz nos nossos corações nessa manhã, Deus. A ti toda honra, Pai, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar e hoje nós vamos falar sobre uma profecia em Oséias, uma profecia em Jeremias. Lembrando que já vimos a de Isaías: uma virgem conceberá e dará à luz a um menino. Se você não assistiu essa pregação, vá no nosso canal no YouTube, assista. Domingo passado, o Mauro falou sobre a vinda dos magos, né, e aquele encontro em Jerusalém, e depois a profecia que é ministrada para eles, dizendo: olha, é em Belém, porque há um profeta, Miqueias, que falou que tu, Belém, de maneira nenhuma és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá o Salvador. E aí nós olhamos para essa profecia. Então quando nós lemos aqui a partir do verso 13, que diz: olha, depois que partiram, quem partiram? Os magos. Por quê? Porque eles foram encontrar então o menino Jesus, e aí a ideia era voltar para avisar para Herodes, mas eles foram avisados de que não poderiam voltar por aquele caminho, mas que voltassem por um outro caminho. E a narrativa então, esse é o começo do capítulo 2, se você não acompanhou, ou se você não lembra, essa visita dos magos que vão até Jesus, presenteiam Cristo, e depois eles partem de volta para a sua cidade natal, para o Oriente, mas eles não voltam pelo mesmo caminho, porque eles foram avisados para ir por outro caminho, porque os intentos de Herodes não eram de adorar a Jesus, mas de matar a Jesus, com medo de perder o seu trono. E eu acho maravilhoso como Mateus ele vai narrando, porque agora ele vê outros 2 fatos, e olha e diz: olha, isso aqui aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. E eu e você precisamos ter sempre em mente, ao abordarmos esse capítulo 1 e 2, de que Mateus ele estava escrevendo para os judeus. O desejo, o público-alvo dele, o público destinatário dele era de fato
os judeus. E o objetivo dele era falar para os judeus que a promessa, o Messias prometido havia chegado. Era Jesus então. E ele começa a entrelaçar isso, a linkar isso com o cumprimento de profetas ou de profecias que foram ditas no Antigo Testamento. Isaías. E aí ele pega e fala de Miqueias. E agora ele olha para a profecia de Oséias e encontra também um paralelo. E aqui eu já faço uma observação. Quando nós olhamos para Isaías, por exemplo, nós falamos bastante sobre uma profecia de duplo cumprimento. Aquilo que se cumpriu em parte na época do profeta Isaías, afinal houve sim todo aquele contexto de guerra, lembra? Assíria, Síria, Reino do Norte, Reino do Sul, que eu tentei explicar para os irmãos. E aí a virgem concebendo o filho, era a consumação, era essa profecia de duplo cumprimento, agora ganhando toda a sua expressão. Em outros momentos, como nós vamos ver hoje, Mateus está olhando para a história do povo de Israel, encontrando paralelos com o que aconteceu outrora com aquele povo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e trazendo agora no aspecto messiânico, diante de Jesus Cristo, numa perspectiva de uma nova aliança. E eu e você precisamos ter isso em mente, porque o que o texto fala é que, a partir do verso 13, olha, um novo sonho acontece com José. E ele diz, olha, levanta, foge para o Egito. E aí ele, sabendo disso, o José é obediente, vai, levanta. E aí ao final, lá no verso 16, ou no verso 15, perdão, ele está dizendo, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei meu filho. Quem está com o chocolatezinho de Oséias, vai saber que essa profecia, então, está lá em Oséias. Se você foi no acampamento do ano passado da igreja, você lembra que nós tivemos uma rápida exposição de Oséias, um profeta um tanto quanto curioso, Márcia. Porque Deus não usa apenas só a fala de Oséias, ou seja, Ele não apenas coloca a profecia na boca de Oséias para Ele comunicar ao povo, mas Ele usa assim, a vida de Oséias. Porque Ele fala para Oséias, dizendo, olha, você vai casar com uma mulher infiel. Você vai casar com uma mulher adúltera. E os filhos que eles geram também são mensagens claras de confronto para o povo. Porque um se chamava não mais meu povo, o outro se chamava não mais amado. Era explicando para o povo de Israel, diante da infidelidade de Israel, de que, olha, vocês estão sendo infiéis para mim como a esposa do profeta. Porque eu estou buscando vocês, eu estou desejando amar vocês. E tudo que vocês fazem é me dar as costas. Tudo que vocês fazem é me repulsar. Oséias chega a ter que resgatar, pagar de volta a esposa que era dele. E o que Deus estava fazendo com a vida de Oséias era dizendo, olha, eu estou tentando resgatar vocês, mas cada vez que eu puxo vocês, vocês vão mais distantes de mim. Por isso vocês não são mais meu povo. Por isso vocês não são mais amados. E aí o que acontece no capítulo 11 de Oséias, para você entender o contexto, é que ele está dizendo através do profeta, olha, do Egito eu chamei o meu filho. E ele está fazendo menção agora, lá aquela saída mesmo do Egito, dizendo, olha, eu sou o Deus que libertei vocês. Eu sou o Deus que chamei vocês do Egito. Olha como vocês estão me tratando. Olha o coração de vocês diante do Deus que com a forte mão puxou vocês daquela terra e daquela escravidão no Egito para cá. Para a liberdade, para uma aliança com vocês. E vocês quebraram. Oséias 1 é o que você acabou de ler comigo em Mateus. Ou Oséias 11:1, perdão, é o que você acabou de ler comigo em Mateus. Mas Oséias 11:2 diz, olha, quanto mais eu os chamava, isso é a palavra de Deus, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns, queimaram incenso para ídolos esculpidos. Só que nosso Deus é um Deus de graça, Gésio. É um Deus de misericórdia, é um Deus que mesmo quando nós estamos na nossa rebeldia, Ele continua derramando amor sobre nós para nos atrair de volta para Ele. E aí o verso 8 desse mesmo capítulo 11 de Oséias vai dizer, como posso desistir de você, Efraim? Oséias 11:8. Como posso entregá-lo nas mãos de outro Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar?
Como posso fazer com o que fiz com Zeboim? Meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois eu sou Deus e não homem, santo no meio de vocês. Quando Deus está tentando lembrar ao povo dessa infidelidade, dessa idolatria e dessa infidelidade, Ele está dizendo, mas eu não consigo não amá-los, eu não consigo não estender graça e compaixão sobre vocês. Eu desejo vocês de volta. Esse é o contexto da profecia. E agora a gente pode se perguntar, tá, pastor, mas o que isso tem a ver com Jesus Cristo indo lá, como criança ainda, para o Egito? Por que Mateus olha para isso então e estabelece essa profecia como sendo cumprimento, ou essa ida de Jesus Cristo indo para o Egito como cumprimento dessa profecia? Aqui Mateus está apontando, dizendo, olha, como Israel, que era o primeiro filho, usando essa terminologia, que ele está dizendo para Israel, olha, do Egito eu chamei o meu filho. Assim como esse meu primeiro filho, eu tirei do Egito para estabelecer essa aliança com esse povo. Mas eles foram infiéis. E eu levantei um profeta, e através da vida do profeta eu lembrei a eles desse chamamento e dessa libertação. Mas eles foram infiéis. Agora eu levanto um outro, o Filho unigênito de Deus, o Pai, Jesus, porque ele vai sair do Egito, mas ele vai ser fiel e obediente. É a partir da obediência de Jesus Cristo que eu e você temos novidade de vida no Senhor. Diferente de Israel, que ao ser tirado do Egito, logo, quando Moisés sobe para receber as tábuas da lei, já ali cometem idolatria. Mateus agora está dizendo, esse filho, Jesus Cristo, ele é diferente. Ele não é como a nação que se virou, ele não é como a nação que foi infiel, ele não é como a nação que deu as costas, mas ele é o Cristo, o Filho obediente. Se você prestar atenção, Mateus 4, Mateus 3 nós temos João Batista e temos batismo de Jesus Cristo. Em Mateus 4 nós temos o Espírito levando Jesus ao deserto. E no deserto ele é fiel. No deserto ele não se curva às tentações, ele não se curva ao poderio, ele não se curva à glória humana, ele não se curva à própria fome, às próprias necessidades terrenas. Ele se mantém fiel. E um dos textos que eu acho mais fantástico, que eu gostaria que você sempre guardasse no seu coração, se eu posso te dar esse conselho, Filipenses 2. Filipenses 2, a partir do verso 5, há um convite de Paulo dizendo, olha, que vocês tenham o mesmo sentimento, ou a mesma mentalidade que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não achou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e sendo reconhecido em forma de homem. E em estando em forma de homem, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então Jesus Cristo foi obediente, e é pela obediência de Cristo que eu e você podemos viver uma nova aliança com Cristo Jesus. E o que eu quero te lembrar nessa manhã é que Natal é esse convite de Deus em Jesus Cristo ao arrependimento. Assim como Oséias estava lembrando o povo a se arrepender, dizendo, olha, vocês foram tirados do Egito, vocês foram chamados para fora do Egito, mas não se arrependeram, não agradeceram, quebraram a aliança. Natal, esse tempo, é uma lembrança, ao olharmos para Mateus 2, é uma lembrança de que eu e você somos chamados ao arrependimento. E nos curvarmos a Jesus e reconhecermos o senhorio dele, e entrarmos nesse novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, e acessarmos Deus Pai, pela nova aliança, que agora é a aliança do sangue de Cristo que verteu sobre nós. Que eu e você sejamos obedientes. Essa profecia não é para a gente olhar e achar simplesmente que interessante. Olhar para Oséias e achar interessante. É para gerar arrependimento no meu e no seu coração. Arrependimento que leva à fidelidade. Agora, a história continua. E o que eu acho bonito aqui, Mauro, é ver que no versículo 13, José é avisado em sonho, dizendo, olha, levante-se, tome o menino e a sua mãe, fuja para o Egito. Fala sobre uma fuga, parecia que era iminente, Mike, parecia que era agora.
Só que se a gente observar, Herodes ainda nem estava buscando matar o menino Jesus. Porque ele fala o seguinte, olha, foge para o Egito, fica lá, até que eu diga para você. Aí ele fala o seguinte, pois Herodes vai procurar matar o menino. E eles vão para o Egito em obediência, antes mesmo que houvesse essa perseguição e esse desejo de matar o menino Jesus. Ou as crianças de até 2 anos de idade. Porque é só no versículo 16 que fala, olha, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então os magos, quando param em Jerusalém, fazem aquele alvoroço. Eles certamente informam a Herodes o prazo, o período, quando eles viram a estrela, quanto tempo demorou a viagem deles, a caminhada, e ele fazendo esse cálculo diz, olha, de 2 anos para baixo, mata todos os meninos. Por quê? Porque eu não quero perder o meu trono. Herodes que matava parentes, matava familiares, matou a esposa, com medo de perder o trono. Em Natal, então, essa mensagem, lembra que eu comecei falando, Deus controla a história, Deus governa todas as coisas. E Natal, esse momento, quando a gente para e olha para essas profecias de Natal, eu queria que você fosse lembrado disso mesmo, Diego. Deus controla a história. E Deus pode controlar a sua história, que é a grande diferença da jogada. Que Deus controla a história é para além de você. Agora, que Deus controla a sua história, aí é com você e Ele. E é interessante quando nós vemos, porque talvez você possa achar assim, pastor, mas foi muito fácil para o José, né? Avisou antes, Deus não me avisa antes, Deus só me avisa depois ou nos 45. Não é bem assim, irmãos. Quer ver? Eu vou provar para vocês. Porque talvez você ficar para José foi muito fácil, né? Mas você lembra o que aconteceu no capítulo 1? Ou já esqueceu? Ele já é avisado que Maria está grávida. E ele já estava com um plano de sair fora. E ele fala assim, não, José, se aquieta, rapaz, fica aí na tua. Eis que a virgem está grávida. Maria, tua mulher, é do Espírito que ela vai conceber. Aí não foi com antecedência. E sabe qual a atitude de José nos 2 casos, irmã Cleide? Fidelidade. Porque no primeiro, no capítulo 1, nós vemos fidelidade de José. No capítulo 2, nós vemos também fidelidade de José. Então Deus governa a história, mas Deus também governou a história de José, pela obediência de José. Se José não tivesse sido obediente, não quero aqui falar que Deus não cumpriria os seus planos, mas olha como é maravilhoso, é na obediência de José que as profecias do Senhor são cumpridas. Não, Deus, eu não vou não, pode mandar mais sonho aí que eu não vou para o Egito, não tem quem me faça. Já tive que sair, Maria está aqui um estresse só, no quarto do menino não estava pronto, e aí deu uma confusão aqui em casa, não saio daqui. Não fala nada disso. A palavra de José é sim, Senhor. Sim, Senhor. E eu e você temos que ter esse entendimento de que o Deus que governa a história quer também governar a nossa história, mas cabe a mim e a você sermos obedientes. Mas o Deus que governa a história eu acho maravilhoso também, porque os magos, Mauro, vieram com ouro, incenso e mirra. Palavra do domingo passado, ou mencionado isso. E eu fico pensando se isso não já era a provisão de Deus para essa nova jornada. Podemos falar aqui que tem significados diante de Jesus Cristo, rei, morte, ser ungido, passar unguento no seu corpo preparando para a morte, podemos sim. Mas o que eu vejo, o cuidado de Deus que controla a história é permitir que homens gentios, que não eram judeus, vindo lá do Oriente, distante, pudessem ser canal para provisão na vida daquela família que ia continuar uma viagem para ainda mais longe, ainda mais para o sul. E você que diz que gosta que Deus fale as coisas com antecedência, lembre-se, o sonho de José foi com antecedência, mas foi dizendo o quê? Fica lá até que eu diga. Então você já ia entrar em crise com Deus de novo, porque você quer que Deus diga com antecedência, como vai ser, quanto tempo vai durar, o resultado disso é que não dê problema nenhum. Tá bom assim, não tá, Vinícius?
Hoje mais cedo, eu quase ia buscar essa música. Hoje mais cedo eu e a Paulinha, a gente veio escutando a música. Depois procura para mim, meu amor. Tamires Garcia, eu não lembro o nome da música. Mas ela falava assim, ela teve uma situação de parto complicada, essa cantora. Ano passado, um pouco mais de um ano. E ela compôs uma canção. E aí, em uma parte dessa canção, ela mencionando, ela diz assim: se é assim que tu tratas os teus amigos, no sentido de, se tu permites que os teus amigos e os teus filhos passem por dor, não me admira que tenhas pouco. Escutem depois essa canção. Eu vou tentar buscar o nome para vocês saberem qual é. Se é por meio dessa dor, porque nós queremos um ganha-ganha com Jesus. Nós queremos me avisa com antecedência, nós queremos não dar nada errado, nós queremos, não vou mais, já vim aqui até Belém, não vou descer para o Egito. E Deus vai lá, provando a nossa fidelidade e a nossa obediência. E não nos admiraria, ou não nos admira, que muitos sejam chamados, poucos sejam escolhidos. Porque queremos só uma relação de ganha-ganha com o nosso Deus. Na primeira dor, a gente já quer brigar com Ele. Eu e você somos chamados para ser obediente. Maria também não teve um coração amargurado. Eu fico pensando, Maria talvez dizendo: tem ouro aqui e eu estou numa casa emprestada. Meu filho nasceu onde o bicho comia. E eu estou aqui tendo ouro agora, não faz sentido. Eu trocaria esse ouro, esse incenso e essa mirra por um lugar. Não tem essa menção de amargura no coração. A gente nem consegue ler esse texto e imaginar Maria e José chateados. Ou vocês conseguem? Não, é gratidão que tem no coração, é obediência. Por fim, tem outra pessoa que não permitiu, ou tem uma pessoa, na verdade, que não permitiu que Deus controlasse a história, mas também controlasse a história deles. Herodes, o medo de perder o trono, sendo que Jesus nunca quis o trono que Herodes sentava, ele só queria o trono do coração de Herodes. Ele só queria sentar no coração de Herodes e dizer: deixa eu ser o rei da tua vida. Talvez eu e você também podemos nos fechar, com medo de perder alguma coisa que temos conquistado, que temos construído. E não permitir que o Deus que controla a história, controle também a nossa história. Confie, meus irmãos. Confiem nos movimentos de Deus na história. Mesmo em meio ao caos, confiem nos movimentos de Deus na história. Mas confiem também nos movimentos de Deus na sua história. Diga: Senhor, eu não entendo. Parece que o Senhor está me mandando caminhar além. Parece que eu estou indo com pouca provisão. Parece que está difícil, ou não faz sentido. Por que não podia ser num lugar mais confortável? Por que não podia ser sem conflito? Por que não podia ser sem uma busca para matar o meu filho? Maria e José não estão falando isso. Eles estão sendo obedientes. Confie, mesmo que não faça sentido. Confie no movimento de Deus na sua história. Como eu e você temos honrado a Deus no presente. Como eu e você temos dito: Senhor, eu confio, mesmo sem entender. Eu entrego, eu confio. Ou nós estamos murmurando, dizendo para o Senhor: Senhor, o Senhor não me revelou o plano todo. Para José é muito fácil, o Senhor falou com antecedência. Para mim o Senhor não está falando nada com antecedência. Lembre-se que ele tinha que ficar lá até que Deus falasse novamente. E aí termina então essa ida, depois do verso 16, com esse desejo de Herodes matar todas as crianças de até 2 anos para baixo, né? Até 2 anos. E aí Mateus, eu acho Mateus maravilhoso. Que ele está olhando sempre esse caos e dizendo: isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Mateus era um otimista. Ele está olhando para esse caos aparente e está dizendo: agora eu já sei, eu convivi com Cristo. Isso aconteceu para que se cumprisse o que estava dito. E ele usa então essa expressão que foi dita pelo profeta Jeremias. E lá o verso 18 vai dizer: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Ramá aqui era uma cidade ao norte de Jerusalém que foi usada como um ponto na deportação dos judeus, né, do povo de Deus, para a Babilônia. Quando Nabucodonosor então vem e faz as 3 levas, né, do povo da Judéia para a Babilônia, Ramá era esse ponto. Jeremias mesmo ficou preso lá. Se você for ler Jeremias 40, ele é achado no meio dos cativos em Ramá. Jeremias 40.
E aí então ele usa essa imagem de Raquel, que era a esposa amada de Jacó, que tornou-se Israel, como sendo a matriarca, muito embora não fosse das 12 tribos, mas ele usa essa expressão trazendo, não, é Raquel que chora pelo pranto dos filhos que vão para o cativeiro babilônico. Esse é o contexto em Jeremias. Ela vê os filhos indo, os homens sendo levados cativos para a Babilônia, e há um lamento, há uma lamentação. Raquel que morre ao dar à luz ao seu filho, Benjamim, que seria chamado Benoni, o filho da minha aflição. Mas Jacó bota o nome de Benjamim, o filho da minha mão direita, o filho da minha força. E ela morre perto de Belém, porque em Gênesis 35, quando ela morre, Jacó levanta ali um monumento em razão do seu falecimento. Então certamente Mateus, olhando esse contexto, olhando esse lamento agora das mães lá em Belém, que estavam chorando porque seus filhos, aqueles que tinham até 2 anos de idade, estavam sendo mortos pelo rei Herodes. Ele lembra então do que aconteceu outrora na ida do povo de Deus para a Babilônia, e ele está dizendo, isso aconteceu também antigamente, isso acontece agora, mas servimos a um Deus que governa a história. E Natal então também é essa lembrança de que os planos de Deus não necessariamente livram a mim e a você do nosso lamento, do nosso choro, mas com certeza os planos de Deus nos presenteiam com o enxugar das lágrimas futuro, com certeza, porque os planos deles são bons, são planos de paz, são planos de vida eterna para mim e para você. Então ainda que eu e você estejamos passando por lamento, por dor, por choro, as mães ali em Belém choravam, pranteavam, mal sabiam elas que mesmo em meio àquele choro, o Salvador delas, aquele que enxugaria dos olhos todas as lágrimas, estaria sendo salvo. Deus estava guardando, Deus estava enviando Jesus Cristo, Filho, para o Egito, porque Deus governa a história. Cabe a mim e a você deixar Ele governar a nossa história. Assim como aquele cativeiro um dia acabou para o povo de Israel, ou para o povo judeu, nós também encontraremos libertação plena apenas em Jesus Cristo. O povo um dia lamentou, mas houve libertação. As mães um dia choraram, mas houve o enxugar das lágrimas. Eu e você não entendemos muitas vezes o que Deus faz na nossa história. Eu comecei falando um pouco do que aconteceu essa semana. E eu precisei ser lembrado através de Mateus para dizer, não, mas eu sirvo a um Deus que governa toda a história. Eu sirvo a um Deus que não perde o controle. Eu sirvo a um Deus que mesmo em meio a choro, mesmo em meio a lágrima, mesmo em meio a algo que não fazia sentido, magos vindo do Oriente adorar, um noivado que gera um filho, não fazia sentido, mas servimos a um Deus que governa toda a história. Que mesmo que não faça sentido para mim e para você, eu e você precisamos entender isso, a soberania de Deus, e nos render para que Ele seja soberano também na nossa vida. Eu não sei quais são os movimentos que Deus tem feito na tua vida. Você também não sabe todos os movimentos que Deus já fez ou está fazendo na minha vida. Mas eu quero que essa palavra, hoje pela manhã, sirva para encorajar teu coração, de que Deus está cuidando de você. De que Deus não está desesperado. Nós somos chamados no Senhor para viver santidade. E a palavra é, sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, nós, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, nós devemos refletir os atributos de Deus. Certo ou errado, irmãos? Certo. Tem uma canção, hoje eu estou da canção, né? Estou com saudade do Ministério do Louvor. Alguém me escala aí para eu cantar? Tem uma canção em inglês, se não me engano ela é Thank You God, é do House of Fires. Outro dia eu comentava com a Paulinha, ele fala assim, é em inglês, eu vou falar em português. Se Deus não está preocupado, por que eu vou ficar preocupado? Se Deus não está preocupado, por que eu vou ficar preocupado? Agora, eu e você queremos viver essa santidade no Senhor. Sim, nós queremos caminhar e refletir o caráter de Deus. Pois um dos caráteres de Deus é, Ele está calmo. Ele está tranquilo, sentado no seu
trono. Então eu e você temos que também ter paciência, calma, tranquilidade. Servimos a um Deus que está no governo de todas as coisas. Calma, calma. Tudo isso aconteceu lá no capítulo 1, para que se cumprisse a profecia. Aí parece que o barco acalmou. Aí, é quase a gente quando, o Vinícius já surfou, você leva um caldo assim, aí você sai um pouquinho, pega o ar e a onda vem de novo, né? Até você ir arrastado, quase morrendo para a beira do mar. Parece às vezes é assim a nossa vida, você respira um pouco e já vem outra onda. Mas olha para José e para Maria. Uma suposta turbulência ali. E aí de repente tudo está em paz. Nasceu o menino. Estão ali há pouco mais de um ano em Belém. Receberam presentes. Que maravilha, Marcinha. Presentes. Não é maravilha? Fralda chegando quando a criança está ali. Maravilha. Até hoje a gente usa a fralda que os irmãos abençoaram a gente. Glória a Deus. Chegou ouro, incenso, mirra. Ai, José, que maravilha. Maria e José falaram, ai, agora está tudo em paz. Aí, vai para o Egito. Meu Deus, turbulência de novo. E se você for terminar o capítulo 2, eles ainda têm um outro plano mudado, até subirem para Nazaré. Mas servimos a um Deus que governa a história. Meu encorajamento para você nessa manhã é que assim como José, como Maria, decidiram obedecer ao Senhor. Foram justos. José era justo. Capítulo 1 menciona ele assim. Decida obedecer ao Senhor também. Pode estar turbulento, pode estar difícil, pode estar... Eu não sei de fato o que está acontecendo. O fato é que se Israel, lá no Antigo Testamento, não obedeceu ao Senhor, nós agora temos em Jesus Cristo a obediência plena, aquele filho que foi chamado para fora do Egito. E pela obediência de Jesus, eu e você somos convidados a viver uma nova aliança em Cristo Jesus. Entregue sua vida a Jesus, reconheça que você precisa dele, se arrependa dos seus pecados, viva novidade de vida no Senhor, seja obediente a Deus. E assim como um dia a ilustração, a analogia através da vida de Raquel chorava, pranteava pelos filhos. Eu e você talvez podemos estar hoje num momento de pranto, num momento de dor, num momento de luto. Calma, Deus governa a história. O capítulo ainda não acabou. Deus continua soberano no seu trono. E por isso que foi maravilhoso nós cantarmos: Senhor, Tu és bom em todo tempo Tu és tão bom. É maravilhoso. E eu queria que você pensasse na sua vida nesse momento. Os desafios que você tem vivido, o que você tem enfrentado? O que Deus tem, de repente, trabalhado na sua vida? Você já entregou a sua vida para Jesus, reconhecendo que você precisa de Jesus? Sem Jesus, nós não vamos a Deus. É sobre o Senhor. E Ele foi obediente. A Bíblia fala que Ele foi obediente até a morte. E uma morte humilhante, uma morte de cruz. E eu queria te convidar, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, mas você deseja entregar sua vida para Jesus hoje, reconhecendo que esse movimento do nascimento de Cristo e dos primeiros anos de vida dele é uma lembrança de que Deus governa todas as coisas e que você precisa do Senhor Jesus. Se você deseja entregar sua vida para o Senhor Jesus hoje, dizendo: governa a minha vida, Senhor. Eu não quero ser como Herodes, eu quero ser como José, como Maria. Governa a minha vida. Levanta a tua mão, eu quero te conhecer. Que a igreja permaneça, que fique em oração. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, levanta bem alto a tua mão, eu quero te ver. Nós queremos, aleluia, glória a Deus por isso. Nós queremos reconhecer, dizendo: você não vai caminhar só. Deixa Deus governar a tua história. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, dizendo: Senhor, governa a minha vida. Eu já te vi lá atrás. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba do Senhor em nome de Jesus Cristo. Nós vamos cantar, louvar ao Senhor. E eu queria que você mantivesse em oração, louvando, mas entregando sua vida ao Senhor, reconhecendo Deus soberano.
na minha e na tua história. Em nome de Jesus. Olá, eu sou o Pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.